Fala nação, Flamengo aí que vem se preparando muito forte nos treinamentos para esse jogo aí contra o Palmeiras amanhã lá em São Paulo. É uma excelente oportunidade do Flamengo ganhar esse jogo e abrir 5 pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que para mim é o principal rival do Flamengo nesse campeonato. Ah, mas tem o Botafogo, mas eu creio que o Botafogo vai oscilar e não vai segurar até o final do campeonato essa liderança. Visto agora que o técnico do Botafogo também saiu, abandonou o seu time. E vamos acompanhar aí o que a imprensa esportiva tem a falar sobre esse jogão. E o Palmeiras, lembrando que pode poupar alguns jogadores, visto que no primeiro jogo da Copa do Brasil, o São Paulo ganhou do Palmeiras. Então, eles têm essa obrigação aí de ganhar no próximo jogo e provavelmente vão poupar alguns jogadores. Então, é uma excelente chance aí do Mengão. Vamos acompanhar aí alguns comentários dos comentaristas da ESPN Brasil. Link na descrição, créditos ao canal. E também se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar as notícias, né, do nosso Flamengo aí diariamente, beleza? Então bora lá pro vídeo. Mostrar uma comparação de um recorte recente entre Palmeiras e Flamengo. Desde que o Sampaoli estreou no Flamengo, você acha, professor, que somou mais pontos, que quem somou mais pontos, Palmeiras ou Flamengo? Flamengo. Flamengo? Acertou, mas ali É por pouco. É pouco, mas a diferença é mínima, mas o Flamengo tem melhor Por aproveitamento. isso que eu parei para fazer a conta. Agora sim. Quer dizer, é uma amostragem pequena, mas achamos 21 jogos. Se joga tanto no futebol brasileiro. Mais o de um turno Sampaoli no já fez brasileiro. 21 jogos Mais de um turno. pelo Flamengo. Mais de um turno, é verdade. Claro, envolvendo também as outras competições, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Palmeiras, nesse tempo, venceu 11, empatou 6 e perdeu 4. O Flamengo, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A diferença é de um pouco menos de 6%, né? 68,3% do Flamengo contra 61,9% do Palmeiras. O Flamengo fez 4 gols a mais do que o Palmeiras, 45-41, e sofreu 6 gols a mais do que o Palmeiras, 23 contra 17. De qualquer maneira, há um equilíbrio entre as equipes, mesmo nesse momento claudicante do Palmeiras, que nos últimos jogos aí tem perdido, perdeu 3 depois da parada da data FIFA. A gente mostrou essa comparação do Palmeiras antes e depois da data FIFA, com o mesmo número de derrotas, com um número muito menor de jogos. No recorte recente, o momento do Flamengo é melhor. O Flamengo tem conseguido evoluir sob o comando do Sampaoli, à exceção daquele jogo fora da curva contra o Red Bull Bragantino. O da perna pesada. Da perna pesada, voltando ali de um momento, de um período de muitos treinos intensos sob o comando do Sampaoli. Vejo o Flamengo num caminho de evolução, enquanto o Palmeiras passa por uma oscilação normal e que já viveu com o Abel. O Abel é perfeitamente capaz de voltar todo mundo para a mesma rotação. Tenho visto um Palmeiras, sobretudo no jogo contra o São Paulo, abaixo da sua voltagem ideal, um Palmeiras que sempre foi muito intenso, e até mesmo contra o Botafogo, por mais que não tenha sido um jogo ruim da parte do Palmeiras, a gente já viu o Palmeiras mais ligado nesses jogos, Palmeiras hiper concentrado, um Palmeiras muito cascudo, e eu vejo que esse fio, não que tenha se perdido, mas houve uma oscilação evidente que o Abel precisa recuperar, e principalmente por essa referência do clássico, é uma necessidade de evolução contra um Flamengo que é muito poderoso em termos técnicos. Então, se o Palmeiras entra naquela... E até mesmo no segundo tempo do Palmeiras, uma certa moleza contra o jogo de São Paulo, deixando o São Paulo muito à vontade para trabalhar a bola contra o Flamengo, mesmo que o Flamengo jogue fora de casa, isso é letal. O Flamengo não costuma perdoar esse tipo de vacilo, mesmo ainda não estando consolidado com o São Paulo. Do ponto de vista estratégico, Pratos, como é que você imagina esse jogo? Eu tô com o Brelha, acho que o Palmeiras vai ter de subir a voltagem do time. Voltagem em relação a marcar fortemente à frente. Acho que o Abel Ferreira pode pensar até em um time talvez melhor fisicamente do que tecnicamente, porque senão o Flamengo leva você para o lugar que ele quer no jogo. Troca de passes, jogadores muito bons que se encontram em campo, e aí é muito difícil enfrentar o Flamengo. Se você tentar se colocar... A gente tem visto alguns times que se colocam mais atrás para defender, não conseguem se defender contra o Flamengo. Ou se defendem parte do jogo, mas sofrem depois com algum erro individual, com alguma desatenção.
E o Palmeiras, quando joga no Allianz Parque, geralmente tenta fazer essa pressão inicial, de 15, 20 minutos, marcando mais à frente, tentando sufocar o adversário, tentando tirar a saída de bola do adversário. Acho que o jogo para o Palmeiras amanhã se desenha assim. Pensar em fisicamente quem está inteiro para jogar, fisicamente quem pode entregar muitas vezes, marcando, pressionando sem a bola. Acho que passa por aí a chance do Palmeiras no jogo. O lado físico é importante, mas é bom ressaltar também. No recorte recente, o momento técnico dos craques do Flamengo é melhor que o dos craques do Palmeiras. Concordo. Veiga e Dudu têm jogado abaixo, podem muito mais, podem ser ainda mais protagonistas nesse time sem o Rony. Se o Rony continua fora, Veiga e Dudu ganham um protagonismo maior. E do lado do Flamengo, a gente tem observado um crescimento muito destacado do Arrascaeta, que vinha sofrendo com problemas físicos na temporada. O Bruno Henrique voltando muito bem, e mesmo na reserva, ajuda, muda o patamar do time quando entra. O Gerson muito bem. O Pedro voltando a ser um jogador mais participativo, mesmo sem o Gabigol lá na frente. Everton Ribeiro jogando com um pouco mais de regularidade. Então, esses caras juntos têm potencial de fazer muito estrago e incomodar demais a defesa do Palmeiras. Infelizmente, esse jogo acabou ficando ensanduichado entre os dois das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras vai ter que fazer o resultado contra o São Paulo na quinta-feira. O Flamengo um dia antes, né? Na quarta, o jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, tem que defender o resultado. Qual dos dois, levando em consideração essa condição de cada um na Copa do Brasil, deve se atirar mais para o jogo de amanhã? O Palmeiras vai mais pressionado para a Copa do Brasil, né? Ele precisa fazer o resultado. Eu tenho a impressão de que o Flamengo continuará a sua toada. O Flamengo está numa toada de ascensão. O Flamengo não poupa ninguém, não preserva ninguém. Mesmo jogando um dia antes em relação ao Palmeiras, vai para esse jogo à vera. Até porque o Sampaoli gosta desses desafios. Tem uma fartura que pouca gente tem também, né? Fartura, acho que não vai ser grande problema. Para o Palmeiras, acho que pega essa coisa do Rony, a ausência do Rony. E na Copa do Brasil, pior ainda, porque também não tinha o Arthur. O Zé Rafael voltou a treinar ontem, mas eu também penso que é muito mais lógico que ele seja, se tiver alguma condição, guardado para quinta-feira. Dá uma segurada. Essa pode ser a grande segurada que o Palmeiras dará. Agora, o palmeirense sabe que dia de nada é véspera de muito com esse time do Abel, né? Quando o time mais precisa responder, ele tem respondido. É isso que eu queria. Eu acredito o jogo para dar resposta nisso. Acho que esse é o jogo para dar resposta. E moral para o jogo contra o São Paulo. Claro, você muda o ambiente. Contra um adversário que, desde que os dois são protagonistas absolutos no futebol brasileiro, a gente sempre faz aquela separação entre o coletivo do Palmeiras e as individualidades do Flamengo. E muitas vezes o Palmeiras superou o Flamengo pelo seu coletivo. Concordo com o Breler que o momento das individualidades flamenguistas é muito mais fulgurante. E as individualidades palmeirenses, que agora deviam dar resposta, até por ausência de outras individualidades, como foi o caso do jogo com São Paulo, não estão dando. A gente está vendo aí imagens da Supercopa, que foi o encontro entre os dois times em 2023. A gente esperava muito deste jogo e esse jogo entregou muito. Foi até hoje um dos melhores jogos da temporada, embora ainda fosse ali bem no comecinho mesmo. Tomara que a gente possa ter a reedição, né, Breler, do que aconteceu em Brasília. Gabriel Menino, muito protagonista, marcando. Não necessariamente com a vitória do Palmeiras, tá, rubro-negro? Estou dizendo em termos de futebol. Se for metade do que foi esse jogo aí, já tá bom. Eu já estou satisfeito. Mas esse aí era um contexto. Vitor Pereira como técnico, começando, o Flamengo com um planejamento muito focado no Mundial. E começo de temporada, então por isso até muitos gols. O Palmeiras, que a gente costuma ver sempre muito sólido, também dando espaço lá atrás. Mas eu vejo que o coletivo do Flamengo também evoluiu. Então, por essa instabilidade do Palmeiras, não só um Flamengo melhor individualmente, mas também no aspecto coletivo, consolidando a forma de jogar do Sampaoli. E para o Sampaoli, essa sequência é um teste de fogo, porque ele tem o principal concorrente no cenário nacional, o Palmeiras, e depois a necessidade de carimbar a classificação na Copa do Brasil. Então, sempre que se fala em Sampaoli, se fala também nesses momentos em que ele perde o fio da meada e gera um grande questionamento. No Santos aconteceu dessa maneira, algumas eliminações e placares traumáticos. E no Flamengo, imagina tomar uma pancada para o Palmeiras e tomar a virada para o Atlético na Copa do Brasil. Por mais que o trabalho esteja em evolução, o que vai ficar... Crise gigante. Então, o que vai ficar é a imagem de um técnico que decepcionou
quando o torcedor do Flamengo mais queria ver essa comprovação de evolução. Então, para o Sampaoli, é fundamental planejar muito bem esses 2 jogos. Eu sei que são jogos encalacrados, um atrás do outro, pouco intervalo de recuperação, mas o Flamengo tem de tentar, dentro das suas possibilidades, a força máxima para conseguir 2 vitórias, ou a vitória contra o Palmeiras e a classificação na Copa do Brasil, para dar essa tranquilidade ao Sampaoli de continuar nesse caminho de evolução. E eliminação que provocaria mais barulho, que eventual eliminação provocaria mais barulho na Copa do Brasil? A do Flamengo ou a do Palmeiras? A do Flamengo, Plihal. Do Flamengo ainda é um trabalho. E a do Palmeiras sendo para um rival? Então, isso tem um peso muito grande. Segundo ano pelo mesmo adversário. Mas o Palmeirense tem aí, entre aspas, um selo de testado e aprovado com esse time. Quando você tem um testado e aprovado, você tem uma tolerância maior. Sobretudo com o Abel. Talvez se o time agora, em 3, 4 semanas, o time patinou... O Palmeirense é pouquíssimo tolerante. Talvez o fator Abel Ferreira ajudou, né? Mas me parece que o Palmeirense tem em relação ao time, por mais que ele fique chateado, aí ele faça críticas, ele queira que troque todo mundo de um dia para outro, mas ele tem um grupo muito vencedor, um grupo que já deu muitas respostas boas. O Flamengo também tem um grupo extremamente ultra vencedor, mas um trabalho que ainda está numa fase mais inicial. Eu acho que por isso, claro que depende da maneira que vai ser eliminado. Isso que eu ia falar. Uma coisa é de falar que empate, perdeu nos pênaltis, outra coisa é falar de 4 ou 5-0. O Abel tem crédito, né, Prates? Tem, muito. Mas, por exemplo, merecidamente. Acho que o palmeirense não vai admitir uma atuação, independente do resultado. Uma atuação tão ruim como foi a do primeiro choque. Mas isso no Allianz Parque eu te asseguro que não vai acontecer. O Palmeiras tão ausente. Porque o Palmeiras pode não alcançar essa classificação. Aliás, eu continuo colocando o Palmeiras no confronto com o São Paulo, mesmo tendo que vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto, ligeiramente favorito. Pelo menos favorito a devolver o que o São Paulo fez no Palmeiras no Morumbi. Sim. Mas aí, por exemplo, pode cair dos pênaltis. O mundo não vai cair se o Palmeiras perder nos pênaltis. Eu seria muito cornetado pelas redes sociais, Plihal, antes do jogo de amanhã, porque eu começaria com o John no meio campo. Eu acho que o Abel Ferreira tem de pensar em jogadores... Você está pensando no físico? Eu estou pensando só na parte... No lugar de quem? Barrari e Veiga. Então, não, começaria com o Veiga. Menino, John e Veiga. Acho que pode pensar em... Mas não tem pouca pegada esse meio, não? Então, mas eu tô pensando... Do outro lado tem o Arrascaeta. Eu tô pensando em um time que consiga marcar mais à frente. O Arrascaeta vai gostar desse meio campo aí. Pode ser, então, por isso que eu acho que eu seria criticado, cornetado nas redes sociais. John foi bem contra o Atlético. Eu gostei. E acho que é uma proposta que pode se adaptar ao jogo de amanhã. E tem aquela coisa do encaixe também, né? O Flamengo não vence o Palmeiras há 4 jogos. É uma coisa para se levar em consideração também. O Flamengo tem dificuldades contra este Palmeiras. E é um jogo que era outro Flamengo. Mas é um Flamengo que costuma jogar com personalidade no Allianz Parque. Sempre que vem, consegue, de certa forma, impor o seu jogo. E agora, eu imagino, até por esse momento de instabilidade do Palmeiras, um jogo de tentativa de imposição do Flamengo. O Flamengo mais com a bola, um Flamengo um pouco mais dominante, e o Palmeiras se preservando um pouco mais, não se expondo. Então tende a ser um jogo com um cenário diferente do que foi o Botafogo. O Botafogo consegue abrir o placar e depois passa a adotar uma estratégia muito baseada em contra-ataque. Eu vejo que o Flamengo tende a se expor mais, o que, de certa forma, favorece muito do jogo de transição do Abel, com o Arthur, com o Rony. E talvez... E a questão do Rony, se o Rony volta, muda de figura. É isso. Sem o Rony, eu também não acho nenhum absurdo você pensar em um time sem centroavante. Sem começar com o Endrick, talvez se não tiver o Veiga um pouco mais adiantado, pode ter um jogador a mais no meio campo. Ele tem algumas opções para tentar dificultar o jogo do Flamengo. A crítica maior do torcedor do Palmeiras em relação à diretoria é sobre o tamanho do elenco, as opções no elenco do Palmeiras, os reservas do Palmeiras. E, nesse momento, 3 jogadores do banco estão deixando o clube. Então é isso aí, nação. O Flamengo aí tem a chance de abrir 5 pontos do Palmeiras, né, nessa rodada do Brasileirão. Então vamos acompanhar aí e esperar o jogão de amanhã. Valeu, abraço.